Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, pós-feriado, sexta-feira. O ritmo tá meio estranho das coisas, mas a gente vai continuar aqui no canal com muito conteúdo. A gente tem informação hoje sobre a equipe do Botafogo, o próximo adversário do Bahia, vai enfrentar o Tricolor de Aço amanhã na Arena Fonte Nova. Tem informação também sobre o mercado da bola e uma informação no mínimo curiosa que eu queria trazer para vocês sobre o atacante Biel, uma possibilidade de retorno. Muita gente já comentando sobre isso. Eu vou explicar a situação e explicar também, obviamente, as possibilidades disso acontecer. E claro, falando da Copa do Brasil, porque ontem tivemos alguns jogos, foi finalizado aí praticamente a maioria dos jogos de ida da Copa do Brasil. Quero comentar com vocês uma coisa muito importante, que é o reflexo de uma situação que o Bahia está vivendo. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você, torcedor, faça isso, além, claro, de se inscrever, para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando justamente sobre a Copa do Brasil. Ontem a gente teve alguns jogos, né, da terceira fase, jogos de ida. A gente teve o Flamengo, teve o Santos em campo, teve o Vasco também. E uma coisa muito curiosa, né, que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. A maioria dos jogos com resultados muito apertados. Não só ontem, quinta-feira, mas também na quarta e na terça também. O Bahia venceu apenas por 1-0 o time do Paysandu. O Flamengo venceu apenas por 1-0 o time do Botafogo da Paraíba. Outras equipes também entraram em campo, né? O Palmeiras venceu o Ceará por 1-0. O Vasco empatou com o time do Operário ontem também. Todos os clubes de primeira divisão que enfrentaram clubes de segunda, terceira divisão ou até quarta e sofreram muita dificuldade. Acho que a exceção do Botafogo, que foi o único que ganhou por 4-0 do capital do Distrito Federal, o Internacional enfrentou a equipe do Maracanã do Ceará e ganhou de apenas 1-0 também no Beira-Rio. Esses resultados mostram que os clubes, né, da primeira divisão tiveram muitas dificuldades de conseguir passar por adversários mais frágeis, né, tecnicamente falando, e conseguir golear, um resultado super convincente. Isso, para mim, é reflexo muito do calendário apertado que a gente vem enfrentando no nosso futebol brasileiro. O Bahia é o clube que mais atua em campo entre todas as equipes da primeira divisão e mesmo assim consegue manter um nível de competitividade interessante. Consegue duelar, consegue competir e conseguir resultados como vem conseguindo, como o do Paysandu, como do Atlético Nacional, como do Ceará e também a equipe do Palmeiras, por exemplo. Todos esses resultados por 1-0. Se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu foi na década de 70, quando o Bahia conseguiu 4 vitórias seguidas, todas por 1-0. Mostra o quanto o time vem sofrendo, porque você não consegue ter um desempenho de alto nível, não consegue ter um jogo tão intenso, né, para você conseguir marcar muitos gols e fazer muitos gols, e foi o reflexo dessa, pelo menos dessa fase, né, de jogos de ida da Copa do Brasil. Os clubes da primeira divisão enfrentando equipes mais frágeis tecnicamente falando, de terceira, quarta, segunda divisão, tendo muita dificuldade para conseguir golear, vencer os jogos tranquilamente e levar uma certa vantagem para o jogo da volta. Vamos ver se a gente não vai ter nenhuma surpresa pensando em jogo da volta, né? O Inter ganhou de apenas 1-0 do Maracanã e vai jogar agora no Ceará. Eu não sei aonde vai ser esse jogo, se vai ser na casa do Maracanã, ou se vai ser em um estádio maior, em Fortaleza, por exemplo, que aí facilitaria um pouco mais as coisas para o Inter. Mas se jogar dentro da sua casa, vai ter dificuldades, porque é um alçapão, né? A mesma coisa as outras equipes, o Bahia que vai enfrentar o Paysandu dentro de casa, na Fonte Nova, e tem uma vantagem, então já é um pouco mais tranquilo, mas devido à sequência de jogos, o Paysandu pode vir para o jogo um pouco mais descansado, o Bahia pode poupar alguns atletas novamente, enfim, tem que ficar de olho, não tem nada decidido ainda. Vamos falar sobre o Botafogo, falando sobre Fute Nova, sobre o Bahia, tem Botafogo amanhã para a gente enfrentar, Botafogo do técnico Renato Paiva, que se declarou amor para o Bahia, né, na entrevista após partida do Botafogo contra a equipe do Capital, e já também projetando esse confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem algumas modificações para esse jogo e tem algumas ausências que eu digo importantes. Barbosa, zagueiro, né, não vai para esse confronto. A mesma coisa o Gregory, estão os dois lesionados, não vão poder enfrentar. E o Savarino, né, o venezuelano, virou dúvida para esse confronto também. O Savarino saiu, né, o jogo começou do Botafogo lá contra o Capital, ele logo sentiu, o Renato Paiva logo tirou ele de campo, ele sentiu um desconforto ali na região da coxa e tal, e aí é uma dúvida para o técnico Rogério Ceni, para o técnico Renato Paiva para esse confronto contra a equipe do Bahia. Eu não sei se ele vai reunir condições de jogo, não. Se ele não reunir condições de jogo, é um jogador importante do Botafogo que fica de fora. O Botafogo que não vem sofrendo tanto assim com desgaste de viagens e tudo mais, como o Bahia, por exemplo, chega para esse jogo um pouco mais descansado, porque poupou jogadores no meio de semana pela Copa do Brasil, jogou em casa e aí tem essa viagem contra o Bahia. Tem 3 jogadores importantes que devem ficar de fora desse confronto.
três jogadores muito importantes. O Gregory no meio de campo é um cara que dá muita segurança, dá qualidade também, até na saída de jogo. O Gregory vem melhorando muito nesse quesito, pelo menos pelo que eu venho acompanhando. O Barbosa, que é um líder dentro de campo, e o Savarino, que é um dos principais jogadores do Botafogo, um dos principais responsáveis pela criação ofensiva do time carioca. Vamos falar agora sobre o mercado da bola, meu povo. Quero comentar com vocês a situação do atacante Biel, ex-Bahia, de 24 anos, que saiu daqui, né, praticamente ali no início do ano, foi vendido para o Sporting de Portugal por 48 milhões de reais, mais 2 milhões de euros, que está previsto em contrato, né, de bônus, caso ele atinja algumas metas, e desde então muita gente parou de acompanhar o Biel, mas eu não, eu acompanhei alguns jogos do Biel, ele logo que chegou, eu me lembro muito bem, estava acontecendo as oitavas de final da Champions League lá na Europa, e ele participou dos confrontos contra a equipe do Borussia Dortmund. Não foi muito bem assim, né? O Sport acabou sendo derrotado e acabou sendo eliminado da Champions nas oitavas. E o Biel participou desses dois jogos, fez alguns jogos também no Campeonato Português, mas um desempenho muito aquém do que era esperado, principalmente pelos portugueses. Quando eles compraram o Biel aqui no Bahia, eles esperavam um desempenho que pudesse suprir, né, as diversas lesões que o time português estava enfrentando naquele momento da temporada. O Biel pudesse jogar, pudesse ir bem, pudesse até assumir a titularidade. Óbvio que ele vinha, né, do futebol brasileiro, precisava ainda de um tempo para conseguir a sua adaptação, mas os portugueses esperavam que ele iria conseguir isso o mais rápido possível e ajudar a equipe. Não foi isso que aconteceu. O Biel não conseguiu se adaptar. A verdade é essa. Ele chegou, ele fez alguns jogos, se lesionou, não consegue acompanhar o ritmo dos demais e nesse momento está assim, numa situação muito complicada por lá. Ele é visto como um dos jogadores de potencial para ocupar a lista de empréstimos, né, do time português ao final da temporada que está se aproximando. E aí surgem, obviamente, as especulações sobre uma volta ao futebol brasileiro ou, sei lá, algum clube do Brasil que possa estar interessado nele e aí possa ganhar essa oportunidade junto com o empréstimo da equipe do Sporting de Portugal. Quero falar com você justamente sobre isso, porque assim, o Biel vive uma situação muito complicada lá em Portugal, como eu falei agora anteriormente. Não conseguiu se adaptar, não consegue jogar bem, sofre com lesões. Eu acho que é um problema de massa mesmo, né? Muscular. O futebol europeu é um futebol que, assim como o brasileiro, é de muito contato, mas lá essa questão é muito mais forte. Os adversários, né? Os marcadores do Biel são muito fortes, né? E tem uma imposição de jogo e tal. E o Biel não consegue justamente se adaptar, porque o Biel tem um tipo de corpo que não potencializa muito ele, né? Nesse jogo por trás e tal. E até também a questão tática, ele não consegue se adaptar às ideias do treinador lá do Sporting, por isso ele vem sofrendo. E aí, obviamente, assim, uma volta ao Bahia, uma volta ao futebol brasileiro, eu acho que a ideia do esporte, eu acho não, eu tenho certeza, de acordo com as minhas apurações, que a ideia do esporte é manter ele no futebol europeu, emprestar ele para um novo clube dentro do futebol europeu para que ele possa se adaptar. O problema dele é justamente a adaptação ao futebol europeu, a adaptação ao futebol português. E o Biel pode ser emprestado novamente para um clube europeu. A tendência é que isso aconteça. Agora, de que o Bahia não vai sair de olho nessa situação e de que vai tentar um contato, de vai tentar uma proposta ou convencer os portugueses a emprestar ele para o Bahia, eu não duvido nada de que isso possa acontecer. Primeiro porque o Biel aqui no Bahia era tido como um dos jogadores importantes. Segundo que ele precisa de minutos e ele tendo minutos no Brasil em uma liga competitiva é muito importante para ele. E terceiro que é um cara que foi, assim, na época que esteve aqui, teve muitos minutos, teve números interessantes e poderia se adaptar novamente ao futebol europeu, mas uma passagem novamente pelo Brasil brilhante, que pudesse dar mais confiança para ele, seria importante. Pelo menos é o que eu acho que o Cadu Santoro vai usar para convencer os portugueses de uma possível volta ao futebol brasileiro. Não seria nada ruim. O Bahia procura um atacante de beirada, procura um atacante de beirada com imposição física, o que não parece muito bem com o Biel, mas você ter o Biel, o Kaique, Eric Pulga, Ademir, e aí você tentar no mercado uma contratação de um jogador que também possa atender o que o time estava buscando antes, que era um atacante de beirada com impulsão física, seria muito interessante, né? Um centroavante, um cara para poder fazer essa função de lado de campo, ainda mais que o Bahia vem sofrendo com lesões e tal, e vem sofrendo com a busca, né, por jogadores dessas posições. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Não esquece de comentar o que é que tu acha, né, a respeito dessa situação do Biel, se você acha que seria uma boa ou não essa volta ao futebol brasileiro e ao Bahia. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.